Que bom é podermos louvar ao Senhor e cantar com esta alegria, com esta força e pensando no nosso tempo missionário, com esta liberdade. Sabendo que há irmãos que em alguns lugares têm de cantar baixinho, não é? E então nós louvamos a Deus por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Irmãos, dando seguimento à nossa série de mensagens no Evangelho de Lucas, nós vamos avançando, não é? Lentamente, mas vamos avançando. Estamos no capítulo 10. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E hoje vamos ler um texto que eu sei que há muita gente que gosta deste texto. É um texto que às vezes tem servido para incentivo, para às vezes muitos sentirem-se até empolgados com o serviço ao Senhor, mas também alguns para discutirem sobre Maria e Marta, para ver quem é que se identifica mais com Maria, quem é que se identifica mais com Marta, não é? Então temos aqui um texto muito interessante que eu gostaria de ler para os irmãos e meditarmos um pouco neste texto. Quando nós falamos sobre este texto, nós temos que falar sobre servir a Deus. A Bíblia nos diz que nós fomos salvos para servir. Salvos para servir. É responsabilidade, é dever de cada cristão. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. Só que às vezes neste serviço a Deus, nós temos alguns irmãos que sentem que devem fazer de uma maneira, às vezes critica-se o outro porque faz de outra maneira, e talvez a gente possa aprender alguma coisa com a história de Marta e de Maria. Então diz o texto no versículo 38 do capítulo 10 de Lucas o seguinte: E aconteceu que indo eles, entenda-se Jesus e os seus discípulos, de caminho, entrou numa aldeia. Uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha, este texto, eu quero dizer aos irmãos que a primeira pessoa que ouviu esta mensagem e que recebeu esta mensagem, que aqui hoje vos trago, fui eu, não é? Portanto, ela foi primeiro para mim, como normalmente acontece. E quero partilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou também na minha mente e no meu coração, baseado aqui neste texto. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui Marta e Maria, duas pessoas diferentes. Marta e Maria eram muito diferentes. A sua personalidade era uma personalidade diferente uma da outra. Nós podemos ver aqui Marta e Maria com algumas coisas em comum. Sabemos que as duas, em linguagem assim de hoje, eram as duas crentes. As duas eram crentes no Senhor Jesus, ou seja, as duas amavam a Jesus. As duas confessavam que Jesus era o Cristo. Aliás, nós podemos aprender um pouco mais sobre elas quando lemos, por exemplo, o capítulo 11 e 12 do Evangelho de João. Em João capítulo 11 é relatado quando Jesus visita, uma vez mais, a casa de Marta e de Maria, mas desta vez por um motivo triste, porque foi quando o irmão delas, Lázaro, tinha morrido. E Jesus foi lá. E ali, no versículo 27 de João 11, nós vemos Marta, por exemplo, a confessar a sua fé. Quando o Senhor diz: se tu creres, então ela responde: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de ser enviado. Então, ela tinha consciência de quem era Jesus, amava Jesus, cria em Jesus, e Maria também.
E esta família era uma família muito amada por Jesus também. Nós encontramos isso também no capítulo 11 de João. Então, eram duas mulheres, duas irmãs. Marta, tudo indica que seria a mais velha, a dona da casa, e então ela, aquela que estava sempre à frente. A sua personalidade era diferente da personalidade de Maria. Marta era mais impulsiva. Marta era mais agitada. Conhecem pessoas assim? Que elas estão sempre a mexer, têm que estar sempre a fazer qualquer coisa, não é? Marta era assim, mais agitada, mais impulsiva, falava logo aquilo que sentia. Lembram-se quando Jesus vinha atrasado, segundo Marta, ele vinha atrasado, quando o Lázaro faleceu. E quando ela soube que Jesus vinha, ela não esperou por ele. Ela foi ao encontro dele, dizendo logo: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido, não era? Então, Maria foi diferente. Maria ficou em casa e só foi quando Jesus a chamou. Então, Marta era assim, falava logo, era enérgica, ativa, muito ansiosa também, muito ansiosa, muito agitada. Não sei se os irmãos conhecem alguém assim, não é? Se conhecem alguém assim, não digam quem é, mas se nós pensarmos na nossa igreja, temos pessoas assim, não é? E até na nossa família temos pessoas assim, pessoas muito agitadas. Então, esta Marta tomou a iniciativa. Quando diz aqui que ela o recebeu em sua casa, a ideia é que ela mesmo o convidou. Ela mesmo chamou: Senhor, vem, vamos lá almoçar em casa, vamos lá tomar uma refeição, vem lá. Porque Marta era aquele tipo de pessoa que ela não esperava acontecer. Ela fazia acontecer, não é? Ela era mesmo ativa. A Maria era outro tipo de pessoa. A Maria era mais contemplativa. A Maria era mais quieta, mais sossegada. Gostava mais de ouvir do que de falar. Apreciava muito estar a ouvir Jesus, estar aos pés de Jesus. Em outros textos aparece esta expressão de Maria aos pés de Jesus. Nós vemos aqui no texto que Maria estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que Jesus estava a dizer. Mas, por exemplo, se nós formos a João capítulo 12, podemos ver outra vez Maria aos pés de Jesus. João capítulo 12, no versículo 1 a 3, diz que Jesus foi 6 dias antes da Páscoa, João 12, antes da Páscoa, foi a Betânia, que era a cidade delas, a cidade onde estava a casa de Marta e de Maria e de Lázaro. E diz que Jesus foi lá onde estava Lázaro, o que falecera e a quem Jesus ressuscitara dos mortos. E fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. E agora vejam o versículo 3. E Maria, então, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ou seja, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então esta foi a forma como Maria decidiu naquele dia, quando Jesus lá esteve, mostrar o seu amor, o seu serviço ao Senhor. Este perfume precioso, caro, que diz aqui que era uma libra, isto correspondia a cerca do salário de um trabalhador de 1 ano. Então ela tinha que trabalhar 1 ano para oferecer a Jesus o melhor que ela tinha. Ambas, tanto Marta como Maria, apesar das suas personalidades diferentes, ambas tinham vontade de dar o seu melhor para Jesus. Mas a verdade é que nós vemos aqui que elas faziam-no de acordo com a sua personalidade. Punham muito de si naquilo. Aliás, como hoje, nós servimos ao Senhor de maneiras diferentes, em ritmos diferentes, mas de acordo também com a nossa personalidade. Então a primeira coisa que eu gostaria aqui de destacar e aplicar a mim e a todos nós, o que podemos tirar deste episódio, é que na Igreja de Jesus, na Igreja de Cristo, os irmãos têm também
diferentes personalidades. E a nossa personalidade pode e deve, e muitas vezes faz, influencia a maneira como nós estamos servindo a Deus e no serviço do Senhor. Talvez uns sejam mais dinâmicos, outros mais lentos. Alguns gastarão ou gostarão de mais atividades, outros menos atividade, mas mais meditação, mais contemplação, oração. Agora, o que nós podemos perceber aqui é que somos diferentes e a expressão do nosso amor a Cristo e a maneira do nosso serviço a Cristo é também diferente. E ninguém deve questionar o amor do irmão ao Senhor porque se põe e dispõe de uma maneira diferente da minha. Ninguém deve julgar este é mais espiritual ou aquele é mais espiritual porque este é mais ativo e este é menos ativo. Este é mais dinâmico e este é menos dinâmico. Só porque o meu irmão não é como eu, não significa que ele não ama o Senhor e que não queira servir ao Senhor. E isso podemos aprender aqui. Ambas amavam o Senhor muito, ambas queriam servir ao Senhor. Então, Marta, Maria, diferentes. Mas uma coisa que nós aqui podemos ver também é que ativismo e espiritualidade também são coisas diferentes. Porque nós vemos aqui uma Marta muito agitada, muito ativa, muito ocupada. E diz o texto que ela estava muito ocupada em muita coisa. Sem dúvida que ela gostaria de fazer o melhor para honrar Jesus. Sem dúvida que ela queria fazer muitas coisas para Jesus. Sem dúvida que ela queria fazer boas coisas para Jesus. Mas a sua preocupação, como Jesus mesmo disse, a sua preocupação levava a que ela ficasse cansada, ansiosa e até a ser dominada por alguns sentimentos que não eram tão bons. A preocupação dela em fazer muito e em fazer perfeito, em fazer bonito, estava a prejudicar o seu coração e o seu espírito. Ela estava a ser preenchida com sentimentos de revolta contra a sua irmã e até mesmo contra Jesus. Quantas vezes podemos imaginar, enquanto ela fazia todas aquelas coisas, enquanto ela se agitava e corria de um lado para o outro, tem que preparar um bom prato, tem que ter a mesa bem posta, tem que pensar na sobremesa, tudo tem que sair perfeito, muitas coisas, quer dar o melhor. Mas quantas vezes ela se lamentou e se vitimizou, dizendo, farto-me de trabalhar, ninguém me ajuda, sou só eu, ninguém vê aquilo que eu estou a fazer, está tudo ali, no culto, e eu aqui a trabalhar, não é? Mas onde é que está o amor de Maria por mim? Onde é que está o amor de Maria por Jesus, que não vem fazer o melhor, não me vem ajudar? E sei lá o que é que terá acontecido na cabeça daquela mulher. Se não for eu, nada acontece. Se não for eu a fazer isto, depois não há almoço para ninguém, não é? Quantas vezes Marta não terá pensado isso? Por isso ela se desgastava e ela ficava cada vez mais ansiosa. Irmãos, vamos aprender aqui uma lição. E atenção, não estamos a dizer que Marta estava a fazer mal. Não, Marta estava a fazer bem. Só que o seu ativismo causou desgaste. E aquele desgaste causou lamentação. E aquela lamentação retirou a alegria e levou à crítica. E ela começou a criticar não só a sua irmã, ela criticou também Jesus. Porque desgastada, cansada, ansiosa, Marta torna-se crítica e começa a criticar a irmã, que não a ajuda, que ficou ali parada aos pés de Jesus, e começa a criticar Jesus, que não reparou em nada disso e não lhe disse nada. Vejam o que é que ela diz a Jesus. Senhor, versículo 40 de Lucas 10,
Não te importas que a minha irmã me deixe servir-se sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Ou seja, então, Senhor, tu não te preocupas comigo? Não te importas que eu esteja aqui a cansar-me, a estafar-me? Que a minha irmã fique aí ao pé de ti e não dizes nada? Diz-lhe que me venha ajudar. Ou seja, ela não só critica Jesus, como quer mandar em Jesus. Dá uma ordem a Jesus. Diz-lhe. Eu preciso. Irmãos, muitas vezes aquele que é muito ativo, muito ativista, mesmo na obra de Deus, acha que só ele é que está a servir a Jesus. Ela desvalorizou o que Maria estava a fazer e só valorizou aquilo que ela estava a fazer. O ativista pede a Deus, ou reclama com Deus muitas vezes, porque o resto dos irmãos não está a acompanhá-lo. Não se importa com o seu serviço. Só o que eu faço é que é importante, mas ninguém vê e ninguém me ajuda, ninguém está comigo. E às vezes ficamos até a colocar em causa o amor a Deus por parte do nosso irmão ou o serviço a Deus. Aquele que é muito ativista e apenas valoriza aquilo que faz e o fazer muito e o fazer muitas coisas, espera que Deus seja solidário com ele, assim como Marta esperava que Jesus fosse solidário com ela, com a sua dedicação, com o seu zelo, com o seu trabalho, e até que repreenda e castigue, se calhar, aqueles que não fazem como ele, ou que não servem como ele, ou que não fazem o trabalho que ele está a fazer, ou que não apoiam o trabalho que ele está a fazer, porque eu estou a fazer e ninguém vem fazer comigo. O seu tempo está preenchido com muita atividade, mas o seu coração está vazio de alegria no serviço. Ou seja, começou bem, com boa intenção, mas tudo aquilo que foi gerando lá dentro fez perder a alegria, fez perder o prazer de servir ao Senhor. E quando servimos a Deus, irmãos, nós não podemos perder a alegria do serviço. Quando servimos a Deus, nós não podemos perder o ânimo, ficando olhando para os outros que não nos ligam, que não nos ajudam, que não fazem connosco. Nós temos que servir com alegria, servir de coração, servir sem nos preocuparmos se alguém nos acompanha ou não. E Marta deveria ter feito isso, mas deixou-se vencer por sentimentos de ansiedade, de inquietação, de preocupação, e isso levou à zanga, não é? Com a irmã e até com Jesus. Jesus vai responder. E Jesus, ao responder, vai nos mostrar outra diferença. Nós já vimos a diferença entre Marta e Maria, já vimos a diferença entre ativismo e espiritualidade, ou seja, algo que é feito, dirigido pelo Espírito do Senhor. Agora vamos ver a diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é prioritário. São duas coisas diferentes. Maria, disse Jesus, com muita paciência, com muito amor. Eu acho que se eu fosse Jesus, viravam para Marta e diziam assim: mas quem és tu para me estás a dar ordens? Não é? Quem és tu para dizer aquilo que eu devo fazer ou que devo dizer? Mas Jesus não foi assim, porque Jesus não se chama José. Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta, andas preocupada com muitas coisas, mas olha, só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Então as coisas que ocupavam Marta, elas eram importantes, porque é verdade que Maria queria cuidar da refeição, das coisas da casa, eram coisas importantes. Não vamos desprezar, e como eu disse, nem a atividade da Maria, nem o amor da Maria pelo Senhor Jesus. Eram importantes. Mas aquilo que ocupava Marta, desculpem, era Marta que eu estava a dizer, mas aquilo que ocupava Marta iria acabar logo depois da refeição. Acabou. Jesus ia embora e acabou. Aquilo que ocupava Maria
iria permanecer no seu coração durante muito tempo. Aquilo que era importante para Marta, para Maria, não era prioritário. Ela tinha que dar prioridade porque tinha que aproveitar aquela oportunidade de Jesus estar ali, porque Jesus depois ia embora e ela não ia ter outra oportunidade de ouvir o que Jesus estava a ensinar, de receber, de estar aos pés de Jesus. Então as coisas que ocupavam Maria permaneceriam depois de Jesus se ir embora e permaneceriam no seu coração. Não há em Jesus uma rejeição do trabalho, do serviço de Marta. Há apenas uma chamada de atenção para aquilo que é melhor. Maria escolheu o melhor. Nós temos que saber discernir aquilo que é importante e aquilo que é melhor, aquilo que é prioritário, aquilo que Deus espera de nós. O que Jesus ensinava, elas não iriam ter outra oportunidade. Maria estava a aprender. Marta perdeu a oportunidade de aprender, porque estava muito ocupada. Ela deveria ter percebido que era importante servir, preparar a refeição, receber bem Jesus, mas era prioritário ouvir a voz do Senhor, ouvir os ensinamentos do Senhor, para poder seguir a sua vontade. Nós temos que saber remir o tempo, aproveitar as oportunidades para estar perto de Jesus, para ouvir Jesus. Às vezes, por exemplo, no dia do Senhor, nós temos muitas coisas importantes para fazer e deixamos de estar aos pés de Jesus. Deixamos de vir à igreja, deixamos de vir ao culto. Perdemos um culto. Não se vai repetir esse culto. E aquilo que nós fizemos durante o culto, se calhar podíamos ter feito noutra altura. Ou deveríamos fazer noutra altura. Porque há um tempo que deve ser dedicado ao Senhor. Muita ocupação com a obra do Senhor. E pouca ocupação com o Senhor da obra. Às vezes nós nos ocupamos muito com a obra, com as coisas, até de Deus, mas não temos tempo para Deus. Em resumo, temos aqui duas irmãs diferentes, que vivem a sua fé de maneira diferente. O Senhor não desvaloriza, ensina. Ensina-nos que todos somos diferentes, reagimos de maneira diferente, aplicando a palavra de Deus e servindo de maneira diferente também. E isto deve nos conduzir a uma atitude de respeito, de consideração pelos nossos irmãos que são diferentes e não de julgamento ou de recriminação, porque o servir ao Senhor deve trazer alegria ao nosso coração. Não deve trazer ansiedade, não deve trazer amargura, não deve trazer revolta. Nós temos que servir com alegria, com boa disposição. Devemos saber desfrutar entre tudo aquilo... devemos saber distinguir entre tudo aquilo que é importante e aquilo que é a melhor parte, que é o mais importante, aquilo que nos aproxima mais de Jesus, aquilo que enriquece a nossa alma, aquilo que glorifica o nosso Deus. Então deixamos aqui o exemplo de Marta e Maria. Não para nos compararmos ou com Marta ou com Maria, porque a tendência é essa. Eu sou mais Marta, eu sou mais Maria. Não. Vamos aprender com as duas. Há lugar... Nós temos que ser Martas e Marias. Nós temos que saber servir ao Senhor, mas com alegria. E temos que estar aos pés do Senhor, mas também com um coração humilde, para aprender dele e para o servir melhor. Que Deus a todos nos abençoe. Amém.